Olá, pessoal. Muito bem. Agora nós vamos conversar um pouquinho e vamos entender um pouquinho melhor como serão organizadas as atividades virtuais para a disciplina de literatura e outras linguagens. Como nós já conversamos no vídeo anterior de apresentação da disciplina, a disciplina de literatura e outras linguagens, até por sua carga horária, terá apenas 3 módulos em vez de 4, como normalmente nós temos essa organização. Nesse caso, vocês terão os 2 primeiros módulos destinados a... Vocês terão atividades virtuais em que vocês responderão a questões de múltipla escolha, e essas questões de múltipla escolha, elas são elaboradas com base nos textos base dos módulos. Então, naturalmente, para que vocês possam vir a responder essas questões, primeiro vocês devem ler os textos motivadores, os textos base, para depois responderem. Naturalmente, como se trata de atividades que vocês vão fazer em casa, vocês podem consultar esses textos base. As questões elas vão cobrar de vocês tanto a compreensão dos conceitos como a aplicação dos conceitos em algumas obras, alguns exemplos que vão estar presentes nessas questões. São questões tranquilas de se responder, desde que vocês leiam os textos com bastante atenção, sempre sublinhem, sempre procurem fazer anotações sobre os textos. O primeiro texto é um texto bem mais tranquilo, do módulo 1, um texto mais tranquilo. O texto do módulo 2, ele já exige uma atenção um pouquinho maior, especificamente o texto Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. No módulo 2 são 2 textos, mas esse texto mais especificamente ele já tem alguns conceitos, algumas coisas que é preciso ter uma atenção maior, mas as questões permitem perfeitamente que vocês consigam responder, não são questões tão complicadas. Já para o módulo 3, em vez de vocês responderem questões de múltipla escolha, essas questões elas serão reflexivas, não serão questões que vão cobrar de vocês meramente decorar determinados conceitos naturalmente, mas a produção da atividade do módulo 3, como normalmente vocês fazem para a finalização da disciplina, ela exige uma reflexão um pouquinho maior, porque vocês produzirão um artigo científico. Então, para produzir esse artigo científico, primeiramente vocês deverão selecionar um texto, um romance, um conto, alguns poemas, ou podem ser alguns contos também, alguma novela, um romance. E a partir desse texto ou textos que vocês selecionarem, vocês vão fazer uma análise procurando observar a relação entre literatura e outras mídias. O que acontece? Para selecionar esses textos, vocês podem selecionar por vários caminhos. Vocês podem selecionar um texto literário que ele em si já tem o diálogo da literatura com outras linguagens, com outras artes, com outras mídias, que ele evidencie bem isso. Ou vocês podem também optar por outro caminho, um conto que tenha uma característica musical, um poema que tem uma característica musical, um poema que tenha características visuais evidentes. Vocês poderiam pensar um pensamento mais imediato do concretismo, que isso está sempre muito evidente, mas a literatura contemporânea sempre traz muito essa questão, a própria descrição de paisagens, de pessoas, o diálogo com outras artes. Ou vocês podem também procurar analisar, por exemplo, um romance que foi adaptado para um filme, para uma série, uma minissérie. Isso vai depender muito do foco que vocês quiserem trabalhar, daquilo que vocês se sentirem mais confortáveis. Caso vocês tenham alguma dificuldade, qualquer que seja ela, para poder selecionar esses textos, vocês podem me consultar pelos bate-papos. Eu vou atender sempre nas segundas-feiras, das 8 até as 10 horas da noite, então podem me consultar, ou então podem mandar mensagens também, mensagens pelo sistema, e eu procuro ajudar vocês para a seleção desses textos literários. Agora, além disso, para poder produzir esse texto, esse artigo científico, vocês precisarão de citar pelo menos um dos textos teóricos que estarão presentes nos 3 módulos. O primeiro módulo tem apenas um texto teórico, então vocês precisarão citar necessariamente esse texto, em algum momento, aquele momento que vocês julgarem mais pertinente, mas vocês precisarão mencionar em algum momento do artigo de vocês. Os 2 últimos módulos, o módulo 2 e o 3, tem 2 textos teóricos para leitura,
E vocês precisarão citar pelo menos um desses. Vocês podem citar os dois, podem citar todos os textos, caso vocês queiram. E podem também mencionar, citar textos de outro que não estejam presentes ali como texto base da disciplina. Isso vai ser parte do trabalho de pesquisa de vocês, ok? Sempre é necessário relembrar. Artigo científico é necessário que esteja de acordo com as normas da ABNT. Isso é pontuado, caso não esteja com as normas da ABNT, isso naturalmente acarreta desconto ali na pontuação, né, do artigo. Um artigo, caso vocês mandem um artigo para apreciação, para publicação em alguma revista, uma revista acadêmica, um periódico acadêmico, se ele não estiver nas normas da ABNT, ele já é rejeitado logo de cara. Então isso é um cuidado muito grande que vocês precisam tomar. E outra coisa também, artigos que sejam simples cópias da internet, aqueles materiais que vocês tiverem simplesmente copiado, não tiverem tido um trabalho de reflexão sobre ele, não tiverem procurado dialogar com outros trabalhos que vocês tiverem sim pegado da internet, mas que simplesmente esteja copiado, vai ser atribuída a eles a nota 0. Não vai ter qualquer outro tipo de avaliação, não. É apenas a nota 0. É preciso que esteja bem claro, porque nessa altura, sétimo período, vocês precisam ter a capacidade de produzir um artigo, ok? Esse trabalho vai ser feito em grupos de 4 ou 5 pessoas, então vocês podem tentar pensar em como dividir as tarefas, de como fazer fichamentos das leituras, de partes que cada um ficaria responsável, daquele que ficaria responsável por fazer uma boa revisão, por fazer uma adaptação às normas da ABNT. Trabalhos científicos, vocês podem fazer uma divisão da tarefa assim, de modo que isso fique mais fácil para cada um. Mas o que não é possível, o que não é aceitável, que sejam simples cópias da internet, ok? Mais uma vez me coloco à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algo que vocês não tenham compreendido para a elaboração do trabalho ou dos textos e tudo, né, dos textos do módulo 1 e módulo 2, antes de responder as questões de múltipla escolha, podem me consultar, podem perguntar, estarei sempre à disposição de vocês. Até mais!